Muitos olham para os mapas da Terra-média e enxergam apenas vastidões vazias entre o Condado e as Montanhas Sombrias, ignorando que a paz daquelas terras foi comprada com sangue e vigília constante por séculos. O senso comum nos faz acreditar que, após a queda dos grandes reinos dos homens no norte, restaram apenas ruínas e lendas esquecidas. Mas a verdade oculta é que uma linhagem de reis nunca deixou de lutar. Existe um paradoxo fascinante na existência dos Dúnedain. Como homens de sangue real, herdeiros da sabedoria de Númenor, escolheram viver como andarilhos maltrapilhos e estranhos da floresta. Prepare-se para descobrir que os segredos da sobrevivência do norte não residiam em muros de pedra, mas na coragem invisível de um povo que se tornou sombra para que outros pudessem viver sob o sol, guardando uma herança que o próprio tempo tentou apagar. Antes de começarmos essa jornada para desvendar quem eram realmente os patrulheiros das sombras, peço que se inscreva no canal e curta o vídeo. Sua interação é o que mantém a chama de Gondor acesa por aqui, permitindo que mais histórias sobre este mundo fantástico sejam contadas e que o legado dos Dúnedain jamais seja esquecido. É fascinante notar que a história dos Guardiões do Norte não começa com uma escolha, mas com uma necessidade trágica nascida das cinzas de um reino despedaçado. Após a queda de Arthedain e a destruição de Fornost pelo rei bruxo de Angmar, os descendentes dos reis de outrora não se entregaram ao desespero, mas transformaram sua linhagem em uma resistência invisível. Como narrado nos anais dos Dúnedain, eles deixaram para trás as coroas de prata e os grandes salões de pedra para se tornarem nômades, os patrulheiros do norte, guardiões silenciosos de uma terra que havia esquecido sua própria história. Essa transição marca o nascimento de uma nobreza que não se mede por posses, mas pela persistência em proteger um território vasto e perigoso contra a sombra crescente que vinha de Carn Dûm. Nessa transformação de príncipes em sombras, reside uma lição poderosa sobre a resiliência humana e a capacidade de manter o propósito, mesmo quando o reconhecimento é negado. A natureza dos Dúnedain nos ensina que a verdadeira dignidade não depende de um trono, mas da integridade de cumprir um dever autoimposto, mesmo quando se é visto como um estranho ou uma ameaça pelos próprios povos que se está protegendo. Eles se tornaram os andarilhos, homens de pele bronzeada pelo clima e olhos cinzentos que guardavam segredos de milênios, vivendo em acampamentos ocultos e vigiando as fronteiras do Condado e de Bree. Enquanto o mundo ao redor desfrutava de uma paz que não compreendia, esses guerreiros eruditos pagavam o preço da vigilância em solidão e silêncio. Não obstante a vida rústica nas selvas, os Dúnedain mantiveram viva uma chama de alta cultura e erudição que os distinguia de qualquer outro povo dos homens. Como narrado nas tradições da casa de Isildur, os fragmentos de Narsil e o cetro de Anúminas não eram guardados em cofres de ferro, mas protegidos nos salões de Elrond, em Valfenda, que servia como o santuário espiritual desta linhagem exilada. É fascinante notar que cada chefe dos Dúnedain era criado sob a tutela dos elfos, unindo a força física dos patrulheiros à sabedoria ancestral dos primogênitos, criando líderes que eram tanto guerreiros quanto sábios. Essa conexão íntima com o reino de Elrond garantia que, embora o reino de Arnor tivesse caído, a linhagem de sangue e o conhecimento de Númenor permanecessem puros e prontos para o dia do retorno. Essa dualidade entre a vida na natureza e a preservação do conhecimento épico oferece uma analogia profunda sobre o equilíbrio necessário para a preservação de qualquer civilização. A força sem memória é cega, e a memória sem força é impotente. Os Dúnedain eram os bibliotecários de uma glória perdida, carregando em seus nomes a genealogia que remontava a Elendil, enquanto rastreavam orques pelas charnecas gélidas de Eriador. Eles compreendiam que a herança não é algo que se possui, mas algo que se protege com a vida, agindo como pontes vivas entre o passado mitológico e o futuro incerto da Terceira Era. No entanto, essa vigilância constante exigia um sacrifício que poucos na Terra-média seriam capazes de mensurar, vivendo vidas de perigo constante em busca de uma esperança que muitos consideravam morta.
É fascinante notar que a segurança de lugares como o Condado e as vilas de Bree não era fruto do acaso, mas da vigilância incansável e anônima dos Dúnedain. Segundo os relatos dos antigos, esses patrulheiros formavam um cerco invisível ao redor das terras dos hobbits, interceptando criaturas das sombras e espiões de Sauron muito antes que estes cruzassem as fronteiras. Eles eram os guardiões de um povo que, em sua maioria, os desprezava ou os temia como estranhos perigosos, revelando o auge do sacrifício tolkieniano, a disposição de morrer por aqueles que nem sabem seu nome ou a natureza do perigo que enfrentam. Essa proteção silenciosa era o que mantinha a paz e a simplicidade de outros povos florescerem, enquanto os Dúnedain enfrentavam invernos cruéis e batalhas esquecidas sobre as estrelas. Essa dinâmica entre o protetor e o protegido serve como uma analogia poderosa sobre os heróis anônimos de qualquer era, que sustentam as fundações da sociedade sem jamais reivindicar o palco. A natureza humana temporal muitas vezes ignora o preço da paz, e os Dúnedain personificavam o peso dessa ingratidão com uma dignidade quase sobre-humana. Eles não buscavam impostos ou reconhecimento, apenas a continuidade de uma vida livre para os povos de Eriador, agindo como a barreira final contra a sombra que ameaçava engolir o norte. Contudo, essa existência de vigília constante e isolamento estava destinada a culminar em um evento que exigiria que todos os patrulheiros deixassem as sombras de uma vez por todas. Quando os ventos da Guerra do Anel sopraram com fúria sobre o sul, o destino dos Dúnedain deixou de ser a vigília silenciosa para se tornar a marcha definitiva. Sob a convocação dos filhos de Elrond, 30 dos mais habilidosos patrulheiros formaram a Companhia Cinzenta, cavalgando de Eriador até os campos de Rohan e posteriormente adentrando as sendas dos mortos ao lado de Aragorn. É fascinante notar que esses homens, endurecidos por séculos de exílio, não hesitaram em seguir seu chefe em direção ao que parecia ser uma morte certa sob a montanha Dwyn Morberg. Eles foram o testemunho vivo de que a lealdade, quando cultivada na adversidade, é um vínculo que nem mesmo o medo do sobrenatural pode romper, representando a elite militar e moral que viria a sustentar o futuro trono. A vitória no Pelennor e a subsequente coroação de Elessar marcaram não apenas o fim de uma era de sombras, mas a transição dos Dúnedain de fantasmas da floresta para pilares de uma nova civilização. Segundo as crônicas da Quarta Era, muitos desses patrulheiros se tornaram os novos conselheiros e capitães do Reino Reunido, ajudando a reconstruir Anúminas e devolvendo ao norte a glória que o tempo havia roubado. Essa trajetória nos ensina que o tempo de espera e anonimato nunca é em vão quando o propósito é nobre. A forja do caráter no isolamento é o que permite a sustentação da luz nos tempos de abundância. Ao fim, os Dúnedain provaram que, embora o sangue de Númenor tivesse se dissipado, sua essência permanecia inabalável, garantindo que a paz duramente conquistada fosse guardada por mãos que conheciam o valor de cada palmo de terra. Agradeço imensamente por me acompanhar nessa imersão pelas crônicas dos Guardiões do Norte. Se esta imersão nas profundezas do Legendarium despertou em você um novo olhar sobre a obra de Tolkien, peço que se inscreva no canal e deixe seu comentário. Sua interação é o que mantém a chama de Gondor acesa por aqui, permitindo que mais histórias sobre este mundo fantástico sejam contadas e que o legado dos Dúnedain jamais seja esquecido. Convido você explicitamente a se juntar ao canal A Sentinela de Gondor para mais histórias sobre a fantástica Terra-média. Até a próxima vigília!